Boa tarde, meus amigos, minhas amigas, meu sobrinho, minha sobrinha. Não é fácil ter a família por perto. Às vezes são os que estão mais longe de nós. Obrigado por terem vindo. Quero agradecer ao Sr. Presidente da Casa do Alentejo, que não está aqui, o Sr. Jorge Alves, e ao Sr. Ricardo Leal, que me atenderam com imenso carinho, sempre que eu precisei de qualquer informação. Quero agradecer ao Sr. Presidente da Associação Salgueiro Maia, que está neste momento a erguer-se, o Sr. Coronel João Andrade da Silva, que teve a amabilidade de falar no meu sonho à Sra. Doutora Maria José Maurício, e foram eles que me conduziram a esta grandiosa casa. Grandiosa casa. Uma casa que talvez poucos alentejanos conheçam, e todos a deviam conhecer. Eu não conhecia. E é com imenso gosto que aqui estou. Porque isto é muito mais do que eu mereço, é muito mais do que eu sonho, é muito mais do que qualquer alentejano pode imaginar. Quero agradecer à minha amiga Teresa Melo, que teve a amabilidade de ilustrar uma das minhas obras, ao Sr. Dr. João Lopes, que se prontificou para vir também dar uma palavrinha neste momento, à minha amiga Isabel Maia, familiar do grande capitão Salgueiro Maia, que me tem acompanhado na divulgação da obra Uma Conversa sobre Abril, e ao meu filho, que não pode ficar omisso, o Rui, é o meu companheiro, é o meu tudo. Sem ele eu não vou a lado nenhum. Quero agradecer às amigas que me acompanham para declamarem os meus poemas, à Isabel Seno, à Helena Ribeiro e Berta Simões, que tiveram a amabilidade de aqui vir. E também uma gratidão muito grande a uma pessoa muito especial que está entre nós, o Sr. Dr. Manuel Silvério. Um homem de um coração imenso, de uma vontade de estar presente na vida, na sociedade e colaborar para um melhor aproveitamento da língua portuguesa. Ele vai editar um livro sobre a acentuação do português. Um livro magnífico, único com certeza no nosso meio social e escolar, e que muita falta faz ser lido. E agora eu vou-vos ler um pequenino texto que aqui tenho, daquelas coisas que eu vou escrevendo ao longo da minha vida e que ficam guardadas, e há um dia em que nos lembramos delas e lá as vamos buscar. Somos Alentejo. Não somos apenas uma enorme planície, estradas a perder de vista, ladeadas de árvores, de troncos listados de branco. Somos o fruto de uma geração que lutou e sofreu, sem disso fazer alarde. Somos as hastes das videiras, ressequidas pelo sol agreste do verão. Somos o sabor da azeitona, colhida no rigor do inverno, engelando as mãos. Somos a espiga de trigo, que carinhosamente nos mata à fome. Somos a papoila vermelha, que salpica toda a seara e docemente pinta a paisagem. Somos a lembrança das mãos calejadas, de quem abria os sulcos
na terra com o arado. Somos o peito marcado pelo cajado do pastor, nas horas de solidão. E mais ainda, sentimos na pele o suor da ceifeira e na alma o seu cante. A tudo temos resistido contra ventos e marés. Sem termos mar, temos remado. Queremos que a nossa terra alentejana seja um lugar onde todos tenham paz e nela possam viver e trabalhar. A minha geração dolorosamente teve de partir em busca de trabalho para mais perto ou mais longe, ou até para além fronteiras. Abril trouxe uma esperança que ainda está por cumprir integralmente. Por vezes, fica-nos a sensação de que aqueles que melhor poderiam olhar pelo futuro de uma região, pelo nosso progresso económico e cultural, têm os olhos postos no horizonte, esquecendo-se de olhar à sua volta. Se esse olhar distante tivesse como objetivo aprender com quem faz do seu saber uma oferta ao bem comum, talvez o nosso Alentejo hoje não tivesse tanto a lamentar, deixasse o seu pessimismo e acreditasse que é possível construir um futuro mais próspero, mais rico culturalmente, dando a todos os cidadãos com capacidades as oportunidades que muitas vezes ficam limitadas a um pequeno círculo que se torna vicioso e viciado, por serem sempre os mesmos a colher os benefícios. É triste, deprimente até, ouvir falar da capital do distrito do Alto Alentejo, a ancestral cidade de Porto Alegre, como uma cidade isolada, longe do progresso, amortecida pela desertificação e fuga dos mais novos. Recordo Porto Alegre com outras lembranças bem diferentes do que hoje acontece. Porquê? Porquê este desânimo e abandono? Onde está a alma alentejana empreendedora, dinamizadora, capaz de derrubar todos os obstáculos e construir um mundo melhor? Que gerações futuras criem raízes fortes na terra onde nasceram, possam dar-lhe o seu trabalho, valorizá-la com a sua capacidade produtiva, desenvolvê-la culturalmente, sabendo repartir com honestidade todos os apoios vindos da CEE para que o progresso e o bem-estar dos alentejanos seja uma realidade palpável. Viver na lamúria, sem arregaçar as mangas, não nos leva a lado nenhum. Unir ideias, conjugar esforços, isso sim, torna uma sociedade muito mais rica. O Alentejo é tão lindo, não pode viver chorando. E eu quero dizer-vos que tenho mais alguém da minha família nesta sala. Um primo irmão, filho de uma irmã do meu pai. Obrigado. Agora vamos prestar homenagem. Chama-se Manuel Amiguinho Cordeiro e está com a esposa. E o meu sobrinho é Francisco Amiguinho, filho do meu irmão. Vamos prestar homenagem a dois grandes poetas alentejanos
Um que já faleceu, que era da minha terra, Francisco da Silva Lobão Rasquilha, um grande poeta. Muitas vezes ele dizia, só editou um livro, mas escreveu milhares de poemas. Muitas vezes ele dizia, ó Chico, quando é que fazes outro livro? E ele respondia-me sempre, no ano 2500. Assim, pois é, nesse ano já cá não estamos, nem tu nem eu. Ele foi primeiro que eu. Mas ficou este poema, que ele entrou nas coletâneas que eu organizei, enquanto viveu, e este poema está numa coletânea e eu musiquei esse poema. É um poema dedicado aos alentejanos. É muito bonito. Vamos ouvi-lo. Agora o Rui foi apagar a luz, porque senão não se vê o vídeo. Porque temos vídeos feitos com esses trabalhos para ilustrar um bocadinho mais o nosso Alentejo, a nossa alma alentejana. E hoje aqui temos tido um calor verdadeiramente alentejano, que eu já não sentia há muito tempo. E seguidamente ouviremos
o poema da dona Telmina Traitoras, uma senhora que está com 92 anos e está quase a despedir-se de nós. A doença tem-se arrastado e nós não somos deste mundo. Pertencemos ao mundo enquanto Deus quer. A filha está junto dela, a acompanhá-la, por isso é que não está aqui. Esta senhora, uma mulher com uma alma imensa, eu não escrevo melhor que ela. Sempre admirei o que ela escreveu. E este poema Sou, eu assumi-o como se fosse meu, como se fosse a minha alma alentejana a cantá-lo, e a escrevê-lo, e a senti-lo e a pensá-lo. É maravilhoso. Espero que também sintam, ao ouvir este poema, o mesmo que eu senti ao cantá-lo. E agora dou a palavra ao meu amigo Dr. João Lopes. Muito obrigado. Muito boa tarde a todos. Peço desculpa, vou utilizar uma cábula, porque noutros tempos cabulei e também usava. Agora, noutros tempos era por cabulice, agora é por velhice. Vão desculpar-me certamente que utilizo a cábula. Sejam bem-vindos a este evento cultural neste magnífico
edifício que reflete tão bem a presença de outras culturas que soubemos preservar e integrar com mestria. Hoje vamos falar da autora Graça Folges Amiguinho, da sua paixão pela poesia, que ficou bem retratada objetivamente nesta apresentação. Tem paixão pela poesia, pela prova, pela cultura, pela prosa e pela cultura. Cultiva a cultura literária com criatividade invulgar, com saber, com dedicação e com capacidade de ajudar outros autores que, não sendo propriamente escritores, como é o meu caso, são apaixonados pela escrita, pela comunicação dos seus pensamentos e ideias. A sua já vasta obra literária conta com 14 obras publicadas e 2 livros em fase de conclusão e lançamento. Iniciou em 2018 e, com o fervor que a caracteriza, já reuniu mais de 700 escritores e artistas que participaram em 11 coletâneas. O tema que a nossa coordenadora, permita-me que a trate assim, Graça Amiguinho, já nos apontou para a próxima coletânea, que será a 12ª, vai ser mais um desafio. O próximo tema é Todos, Todos, Todos. A obra que hoje é apresentada, Uma Alentejana no Porto, é uma autobiografia que revela uma grandeza humana, digo sem receio, de enorme dimensão. Só para aguçar o apetite pela leitura desta obra, cito a autora: ser profundamente amado por alguém nos dá a força. Amar alguém profundamente nos dá a coragem. A outra obra da autora que vamos apresentar, Uma Conversa sobre Abril, é um retrato fiel da vida de milhões de portugueses antes da implantação do regime democrático em Portugal, que resultou da Revolução dos Capitães no dia 25 de abril de 74. Esta obra prima pela linguagem fácil, acessível e inteligível aos leitores jovens e com ilustrações muito apelativas à aprendizagem e à memorização de factos, porque a autora quis destinar uma conversa sobre Abril aos mais jovens, aos que não conhecem a história recente de Portugal, e quis também consciencializá-los da necessidade permanente de cada um ser o guardião atento na defesa da liberdade e da democracia. Não me alongo mais, desejo a todos boas leituras, boas escolhas e o meu muito obrigado pela atenção que me dispensaram. Desfrutem, pois estão num local de diversidade cultural e no meio de pessoas que amam a cultura. Bem-ajam pela vossa presença. Obrigada. Este vídeo que vamos ver é também um poema meu e musicado por mim, um poema que está na obra, um poema já escrito noutros locais também. Foi escrito logo na primeira coletânea de Elvas à Vista. É o meu sonho. E os nossos sonhos são o que são nossos. Podem ser pequeninos, mas são nossos. O meu sonho é tão grande
sonho é magia e encanto, talvez alucinação, é um canto da rodovia, me sai esta canção. Ai, tu és mais para mim, ainda não, ainda nada, perfumado de alegria, até a alta da cama, perfumado de alegria, até a alta da cama. Eu não quero acordar neste sonho que me abraça. Alentejo eu vou sempre amar, só ele é minha casa. Alentejo, minha raiz, Alentejo, meu amor de sempre. Alentejo és para mim uma terra encantada, perfumado de alegria, até a alta da cama, perfumado de alegria, até a alta da cama. Agora vamos dar a palavra à minha amiga Teresa Melo, que teve a amabilidade de ceder os seus trabalhos artísticos para a decoração desta obra. Temos muito gosto de a ter sempre connosco. Obrigada, Graça. Senhoras e senhores, boa tarde vos dou, neste palácio que o tempo não apagou, com as memórias nas paredes gravadas e as vozes da alma por entre arcadas. É aqui que hoje a poesia se faz gente, que a palavra se levanta e se sente. Celebramos a Graça, mulher de escrita viva, que em verso bordou a sua narrativa. Uma alentejana de coração largo, que levou o seu sul ao norte num fardo, de esperança, de amor e de missão, como quem planta saudade no chão. O Porto recebeu-a de braços abertos e ali, entre ruas e afetos tão certos, construiu laços, formou corações, com fé, ternura e grandes paixões. Este livro é vida contada em poema, é coragem, é família, é lema, é o retrato de uma alma que não se rende, que mesmo longe ao Alentejo sempre se prende. Tive o privilégio de com ela caminhar, de ilustrar o que as palavras quiseram mostrar. E hoje, nesta biblioteca com história e luz, dou graças por tudo o que esta obra nos conduz. E porque a poesia se diz melhor com emoção, permitam-me encerrar com o coração. Na voz da própria autora, ou na minha, se ela deixar, declamarei um poema e deixo a alma brilhar. Vim da planície doirada. Vim da planície doirada, doirada por loiras espigas. Trouxe em meu peito guardada minha gente e suas cantigas. Cheguei ao monte escarpado, qual cascata São Joanina. O rio, correndo acinzentado, levou-me aos sonhos de menina. Quantas saudades sentidas no silêncio do casario, quantas vivências sofridas foram levadas pelo rio. Mas este meu pensamento é meu, somente meu. Não há maior tormento que não ver do Alentejo o céu. Graça Rosa A Teresa é uma poeta. É uma
poeta de mão cheia e generosa. Obrigada. As palavras dela encaixam-se perfeitamente e com simplicidade. E eu estou muito grata, Teresinha. Vamos então ouvir o poema que a Teresa leu. A Teresa não sabia que eu ia apresentar este vídeo e escolheu este poema e eu não me importei absolutamente nada. Obrigada, desculpa. Portanto, vamos ouvi-lo cantado e musicado por mim. E agora teremos uma alentejana a declamar um poema meu, a Isabel Sena, uma linda alentejana. Boa tarde, é um gosto de graça estar aqui hoje, porque de facto me identifico muito com a Graça e nos últimos tempos que temos convivido têm-me vindo muitas memórias boas, ao lê-la, ao falar consigo, ao lembrar-me de muitas coisas que passei no Alentejo. Eu vim para Lisboa com uma eternidade, portanto fiz a minha escolaridade toda cá. O meu pai era militar, mas eu nasci em Mértola, a Porto de Pinto, numa aldeia muito pequenina, no concelho de Mértola, distrito de Beja. Portanto, evidentemente que eu me identifico muito quando vejo uma oliveira, quando vejo o trigo, quando vejo o campo de papoilas, ou um campo de girassóis, ou um figo, nesta altura o tempo do figo, não é? A saudade que nós temos em nós, o voltar ao nosso destino, está em nós, é um ADN para mim tudo aquilo que eu sou, porque evidentemente tudo o que eu sou nasceu ali, inclusivamente a Graça levou-me a fazer algo que eu jamais em tempo algum podia prever. Foi, na primeira coletânea, escrever sobre o meu nascimento. Eu escrevo muito, mas nunca sobre mim, não muito sobre mim. E, de facto, sobre o caminho, eu poderia ter escrito sobre imensas... O meu caminho é tão longo, não é? E ali, naquele momento, eu achei que era o momento exato.
porque muitas das nossas conversas iam exatamente dar a memórias boas e saudades, né? Tenho saudades dos meus avós, tenho saudades dos familiares que já partiram, e quando volto, não volto tanto já como gostaria, mas quando volto, o nós pisarmos a nossa terra, onde nós nascemos, dá-nos logo uma energia e um lavar de alma, como todos vocês conhecem. Não é? A Graça está no Porto, estou em Lisboa, adoro viver onde vivo, adoro o nosso país todo, o continente e as ilhas, mas de facto foi ali que eu nasci, foi ali que tudo começou. Uma noite de verão, as estrelas numa noite de verão, no Alentejo, é algo que não é descritível, só é descritível pela poesia, não é? Por esta alma, por este sentimento, por esta emoção, que nós partilhamos com a nossa voz com tantas pessoas. E a Graça deu-me um grande empurrão, foi enorme, para que talvez algo que nascesse no futuro fosse antecipado. Porque, embora eu escrevesse desde sempre, desde menina, quadros e poesia, de todo seria meu sonho ou a minha intenção publicar. Talvez um dia, quando eu me reformasse, eu tinha esse objetivo, e na parte do Alentejo tinha outro objetivo que ainda tenho, que é recolher as receitas originais, como se faziam. Hoje em dia, muitas receitas foram-se perdendo, como é natural, não é? A vida que nós temos hoje não é a que tínhamos antigamente. E, portanto, tudo isso se perdeu. E há muitas receitas que se foram perdendo. E eu gostava de fazer essa recolha, esse estudo, até mesmo para deixar aos nossos descendentes e às futuras gerações. Porque, de facto, aquilo que eu vivi já não se vive. Vive-se muitas outras coisas numa casa alentejana, mas não tudo aquilo que nós vivemos, que a Graça viveu, que eu vivi. E que nos dá sabor, que nos dá alegria, que nos dá um imenso gosto, às vezes também transmitir aos outros, aos amigos, a outros familiares que não viveram o que nós vivemos. E, portanto, este reencontro meu com a Graça, nesta fase da minha vida, foi muito interessante. Foi inesperado, não estava de todo. A Graça vivia no Porto, eu vivia aqui, portanto era muito pouco provável que nós nos cruzássemos, mas de facto aconteceu. E tem puxado muito por mim e tem-me levado a querer fazer melhor, a querer fazer melhor, a perceber que às vezes nós temos a nossa palavra numa gaveta ou num computador e isso não nos serve para nada. Nós lemos aquilo e depois vamos à nossa vida. Pronto. E a Graça não, a Graça agrega, a Graça incentiva, a Graça desperta, a Graça ajuda muito. Porque está sempre ali com a sua doçura e a sua ternura ali a conduzir-nos, não é, neste mundo, e de facto estou extremamente grata, e aquilo que eu tenho vivido nestes últimos meses não viveria se não tivesse sido este desafio da Graça, esta confiança em mim. E isso, a Graça sabe, nós falamos habitualmente, é algo que ficará no meu coração para sempre. Porque de facto é um marco, é algo que até podia acontecer, mas não era suposto. E se não fosse esta confiança e este despertar que a Graça me deu, não aconteceria. E em 6 meses eu fiz imensas coisas, estou super feliz por isso, estou muito feliz por estar aqui hoje, estou muito feliz por dar voz a este poema da Graça. Como é evidente, eu revejo-me muito, não é? Portanto, é muito gratificante para mim estar na Casa do Alentejo hoje e estar aqui neste momento tão bonito. Estou super feliz e agradeço a Graça e a todos os colegas que nos têm acompanhado nas coletâneas, apoio. Agradeço muito. Então agora vou ler-vos o poema da Graça. Minha terra alentejana, terra escaldante de amor, brasa que arde incessante, horizonte de 1000 cores, fruto maduro, seiva palpitante. És coração, andas em agitação, és mais que vida, és suor, és pão. Meu Alentejo pegado ao amanhecer, com o suco da esperança das almas, que te não deixam morrer. E mais além te espera a brisa suave e morna do entardecer, que à noite calma devolve a frescura para um novo dia acontecer.
Agora passamos à nossa amiga Berta Simões. É uma tripeirinha, mas que me acompanha também com muito carinho. Porquê é que me acompanha? Porque gosta do Alentejo. Sim. Boa tarde a todos. Agradeço muito à Graça Amiguinha por ter tido a oportunidade de estar aqui hoje. É um espaço muito bonito, mas na verdade, para mim, conta mais até as pessoas, não é? Do que o espaço. Quando as pessoas são boas, como a Graça, quando têm bom caráter, quando têm ideais, sonhos, é dessas pessoas que eu gosto. Muito obrigada por estarem aqui. Eu que agradeço. Pronto, então eu vou dizer poucas palavras, que parece que na semana passada já falamos bastante. Eu gostaria de falar sobre os dois livros, embora o poema que eu vá ler seja desta obra. Uma conversa sobre Abril. Eu li uma vez, duas vezes e pensei, se ainda estivesse a dar aulas, gostaria de trabalhar esta obra com os alunos, não é? Já estou reformada, mas como professora que fui, reconheço o valor do livro para a juventude, para as crianças mais pequenas e também para os adolescentes, porque alguns não fazem ideia, não têm ideia do que se passava antes do 25 de Abril. A Graça, no 25 de Abril, encontrava-se em Matosinhos, certo? Na escola do bairro dos Pescadores, estava já a dar aulas, e realmente acho que é preciso ter aquele espírito, aquela vocação, aquela missão de professora para escrever um livro como este. Só uma professora poderia escrever um livro como este, tão explícito, que chega às crianças, que chega aos adolescentes. Seria bom que se encontrasse nas bibliotecas de todas as escolas. Seria bom. Ou no Plano Nacional de Leitura, ou nas bibliotecas, não é? Acho que seria muito importante. Sobre esse livrinho era o que eu queria dizer. Também gostava de dizer que gostei muito, mais uma vez elogiar o Rui, gostei muito das suas ilustrações, porque imaginei logo uns miúdos a quererem copiar os desenhos, não é? São assim uns desenhos que apelam muito às crianças, aos jovens, então imaginei logo a querer desenhar como o Rui e até pintar. Já não digo pintar no livro porque isso seria estragado, não é? Mas pintar nos seus próprios desenhos, acho que seria engraçado. Portanto, como eu disse, a Graça encontrava-se em Matosinhos quando foi do 25 de Abril e eu ainda era criança, ainda estava no 5º ano de escolaridade e mandaram-nos embora da escola, não é? Encerraram as escolas. Abril, como diz a Graça, surgiu como um tempo de renovação, com uma grande esperança de melhoria de vida. Houve a mudança do regime fascista para o regime democrático, e acho que nos tempos de hoje nós não nos podemos esquecer dessa liberdade que nos foi dada, que foi conquistada para não a perdermos. Quer dizer, não podemos correr o risco de perder essa liberdade. Temos de ter sempre isso em consideração. O poema que eu vou ler encontra-se neste livro, Malentana no Porto, e intitula-se Manhã de Abril. Como outros poemas da Graça, glorifica a liberdade e as conquistas de Abril, como refere o Passeador de Uma Conversa sobre Abril, de Moisés Caetano Rosado. Ou seja, há aqui pontos comuns neste caso, entre este livro, Malentana no Porto, e Uma Conversa sobre Abril, que é evidentemente o 25 de Abril, não é? E a liberdade. Como a própria Graça diz, ela não se cansará de cantar Abril. E acho que todos
devemos pensar nisso, não é? E lutar pela liberdade, à nossa maneira, cada um luta à nossa maneira, não é com armas que vamos lutar, mas com as palavras, podemos lutar com as palavras. Então o poema da Graça é o seguinte: Manhã de Abril. Numa manhã cinzenta de um abril distante, um clarão luminoso surgiu radiante, trazendo com ele a esperança ao nosso povo, que nela acreditou e de braços abertos aceitou os ventos de mudança. As prisões se abriram para os que em celas escuras sofriam pelas suas ideias, e o povo saiu à rua aclamando a liberdade, considerando-a como sua, com gestos de fraternidade. Os canhões se enfeitaram de cravos que as mulheres levaram. As crianças sorriam, pois tudo quanto viam, com toda a inocência, percebiam. Nesse lindo abril cessou uma guerra sem sentido. Se conquistou a liberdade perdida. O nosso povo acreditou ser possível iniciar uma nova vida, ultrapassar o que parecia vencida. Graça a mim. Obrigada. E vamos terminar esta parte poética com a Helena Ribeiro, que também fará o favor de declamar um poema meu. Boa tarde a todos. Eu não sou alentejana de nascença, mas sou alentejana por opção. Quando encontrei Graça Amiguinho, eu já sabia e conhecia imenso, conheço Porto Alegre, conheço uma aldeia chamada Seda, que pertence ao Alter do Chão, e portanto com amigos que tenho muitos no Alentejo. Por uma razão ou outra que não sei porquê, encontrei a Graça e numa apresentação de um livro que era sobre a guerra na Ucrânia, eu tive a ousadia no final de lhe pedir para poder dizer-lhe um poema. E a partir daí existe algo que me faz correr e andar com a Gracinha, com a Teresa e com todos que estão aqui presentes. E agora vou-vos ler então um poema da Graça. Do sul até ao norte. Ó Elvas, minha cidade, linda princesa raiante, de ti eu tenho saudade, meu coração não me engana. Nas tuas ruas estreitas eu andei na mocidade, das muralhas tu espreitas teus olivais com vaidade. É um quadro de beleza, a paisagem que me acompanha na alegria e na tristeza. Recordo aquele sol quente entre pedras e passadas, a tua água transparente nas minhas memórias guardadas. Ninguém tira de mim o sabor dos teus encantos. Cada rua é um jardim na memória dos meus cantos. Teus olivais, montes, são um quadro de beleza, paisagem que me acompanha na alegria e na tristeza. Graça a mim. Obrigada, eu é que agradeço. Obrigada. E vamos finalizar esta parte alentejana, embora uma conversa sobre o Abril seja uma conversa passada também no Alentejo, porque eu não posso falar daquilo que não conheço. Eu só posso falar do que vivi, do que vi e do que aprendi. E foi no Alentejo que eu cresci, me fiz gente, portanto é do Alentejo que eu sei falar melhor. E vamos terminar com o vídeo. Foram dias, foram anos. Foram dias, foram anos. Vamos terminar esta parte para depois darmos o lugar à nossa querida Isabel Maia, prima de Salgueiro Maia, ao nosso Cornela, portanto, dar-me testemunho. Foram anos de alegrias e desenganos que em nós vai cantar.
porque te cantarei, meu amor, até um dia mais. Então, vamos começar pela Isabelinha? Ou começamos pela música de Somos Livres? Os livros. Vamos? Claro, Vamos? nós somos livres. Vamos embora. Vamos embora todos a cantar. Ontem apenas fomos a voz sufocada de um povo a dizer não quero. Fomos os bobos do rei, mastigando o desespero. Ontem apenas fomos um povo a chorar nas sarjetas dos que à força ultrajaram e venderam esta terra, hoje nossa, esta terra, hoje nossa. Uma gaivota voava, voava, asas de vento, coração de mar. Uma gaivota voava, voava, asas de vento, coração do mar. Como ela, somos livres, somos livres de voar. Como ela, somos livres, somos livres de voar. Uma papoila crescia, crescia, grito vermelho num campo qualquer. Uma papoila crescia, crescia, grito vermelho num campo qualquer. Como ela, somos livres, somos livres de crescer. Como ela, somos livres, somos livres de crescer. Uma criança dizia, dizia, quando eu for grande não vou combater. Uma criança dizia, dizia, quando eu for grande não vou combater. Como ela, somos livres, somos livres de dizer. Como ela, somos livres, somos livres de dizer. Somos um povo que serra fileiras, parte a conquista do pão e da paz. Somos um povo que serra fileiras, parte a conquista do pão e da paz. Somos livres, somos livres, não voltaremos atrás. Somos livres, somos livres, não voltaremos atrás. Então dou a palavra à minha querida Isabelinha Maia. Muito obrigada. Tem que falar alto. As minhas voltaram para trás. Mas isso é outra coisa. Estar aqui, nesta casa, é emocionante pela sua história, por se falar no Alentejo,
porque apesar de eu ter nascido numa das antigas colónias de Portugal, em Angola, as minhas raízes estão entre o Alentejo e Trás-os-Montes. Vinha cá todos os anos e tenho ainda memórias longínquas, mas frescas. Falar em Graça Amiguinho foi o destino, que assim o quis. Numa apresentação, numa cerimónia muito bonita, na Associação de Pais da Senhora da Hora, em Matosinhos, que eu tive o privilégio de conhecer, e no mesmo momento criou-se uma empatia, uma amizade. Parece que já nos conhecíamos há muitos anos. E a partir daí aceitei com orgulho, com emoção, sabendo que é uma responsabilidade muito grande apresentar esta obra e falar de Abril. Uma responsabilidade acrescida por estar nesta casa. Portanto, que agradeço e manifesto a minha gratidão por aqui ser recebida para, mais uma vez, fazer a apresentação do livro Uma Conversa sobre Abril, antes e depois do 25 de Abril. Muito se tem falado, já se falou muito do livro, posso vir a ser repetitiva, mas tudo o que aqui digo é com emoção e é com realidade, porque o li, tive o privilégio de não ser a primeira, mas ser uma das primeiras pessoas a ler esta obra. Portanto, e com esta consciência e esta responsabilidade que acarreta, falar de um dos momentos mais importantes para Portugal do século XX. Falar de Abril é cada vez mais importante, pois a história está a ficar tristemente esquecida. Mas mais preocupante que isso, está a começar a ser distorcida. Não de forma subtil, mas cada vez mais de forma acentuada. Para muitos, até é só mais um feriado. Fala-se da liberdade, como se diz, vamos ali tomar um café. Sou de uma geração que pouco tem da memória os tempos da ditadura, mas tenho o privilégio de conhecer os factos concretos relatados na primeira pessoa, por quem os viveu, por quem os conheceu, por quem ajudou a que a liberdade chegasse. Por isso sinto o dever de transmitir este conhecimento aos mais novos, pois são eles o nosso futuro. Fiz esta breve introdução para convidar todos a fazerem chegar às mãos das nossas crianças, dos nossos jovens, dos nossos mais novos, esta obra literária. Este convite é o de uma cidadã apaixonada pela liberdade, pela democracia e, sobretudo, pela verdade histórica. E como mãe e avó que sou, não tenho dúvida alguma que a criança ou o jovem que tenha o privilégio de ler este pequeno, mas intenso livro, não veja em si despertada a curiosidade de querer saber mais sobre o passado do país em que nasceu e em que está a crescer. E somos nós que temos o dever de mostrar que não é uma história banal ou fictícia, mas sim real. Explicar que a liberdade não é um dado adquirido, mas sim algo que se constrói a cada dia. Temos que manter os alicerces bem sólidos, bem solidificados, para que essa liberdade não desmorone. Pois vivemos momentos muito conturbados
e, por não, preocupantes. O livro está escrito com uma linguagem acessível a todas as faixas etárias, pois a autora Graça Amiguinho sabe como ninguém chegar aos corações dos mais pequenos, mas também aos seus avós, que recordam os tempos passados, porque exerceu durante anos a nobre profissão de professora de primeiro ciclo, como nós chamamos, e como eu continuo a chamar a professora primária, com muito carinho e com muito respeito. Como não se pode falar da verdadeira história de Abril sem se falar e agradecer aos nossos nobres capitães, também é verdade que Salgueiro Maia está na memória de todos nós, como o nosso herói alentejano, tal como também está referenciado neste livro. É um pequeno livro, mas fala mais de Abril do que o próprio livro do 4º ano que está neste momento nas escolas, que tem breves palavras, e mesmo as poucas palavras que tem não são elucidativas. Fiquei chocada quando me chegou à mão um exemplar, mas fiquei muito feliz por falar com uma criança que estava no 4º ano, que me veio pedir para lhe explicar aquelas palavras, que os pais também não sabiam explicar e a própria professora também não, mas teve a abertura de me pedir para lhes explicar. E estiveram connosco presentes numa apresentação na minha freguesia. E fico muito satisfeita, porque tenho uma criança de 6 anos que fala de Abril com conhecimento profundo do que se passou, e que na escola, quando os meninos do 4º ano foram ler aos do 1º ano aquelas breves palavras, ele levantou-se e disse: é mentira, não foi assim. Foi assim e ninguém o conseguiu calar. Eu fui chamada ao conselho diretivo porque o menino interrompeu várias vezes e disse que não era assim. E que sabia que não era, explicou, porque era um pequeno capitão de Abril, que foi o primo capitão Andrade da Silva, e deu esse título, e que podia falar, e que devia falar sempre a verdade sobre Abril. Quando uma criança de 6 anos conta a realidade e conta aquilo que conhece na sua linguagem e é repreendido, estamos muito mal mesmo. Perdoem este desabafo, mas é, conforme a senhora professora ali diz, uma necessidade desta educação, desta aula de história em todas as histórias. Portanto, mas eu fiquei muito satisfeita, porque tive o privilégio de estar também na apresentação na FNAC em Gaia, onde estava a representante da editora da Cordel de Prata, que nos disse que iriam enverdar todos os esforços para que este livro fizesse parte do Plano Nacional de Leitura. E isso deu-me esperança. Mas não tem que fazer só parte, é também preciso depois saberem-nos explicar, porque as crianças entendem facilmente o que lá está. Deixem-nos entender, deixem-nos pensar, deixem usar o seu cérebro, o seu pensamento para se identificarem com aquilo, porque com a linguagem que é impossível não se identificarem, nem com a escrita e com as imagens, que são uma doçura, que são apelativas, que o meu pequenito já vai desenhando, por isso se ele vai desenhando, todos os outros também quererão fazer, de certeza absoluta, desde que o tenham nas mãos. Portanto, e como diz o nosso coronel, e como disse Salgueiro Maia, eternizou, e assim foi eternizado, somos todos capitães.
Por isso, só agindo como tal, conseguiremos continuar a ser livres. Mas porque às vezes é preciso desobedecer, citando novamente Salgueiro Maia, eu desafio todos a que juntos continuemos a desobedecer a estes tempos conturbados que nos tentam tirar a liberdade, pois temos o dever de honrar o pedido do nosso herói de Abril, quando proferiu a frase: não se importem onde sepultar o meu corpo, mas sim com aqueles que querem sepultar o que eu ajudei a construir. E como a liberdade não é de quem a tem, mas sim de quem a dá, não me vou alongar mais, mas vou reiterar o agradecimento pelo convite da autora. Agradeço a vossa presença. Tenho que agradecer também, permitam-me, a presença de um velho e longo amigo de longa data, que é como um irmão para mim. Foi meu colega de trabalho muitos anos, e que está aqui presente, que não deixou de estar presente para ouvir falar, não para me ouvir falar, mas para estar junto de homens de Abril, para estar junto de quem escreve e canta Abril. Portanto, obrigada a todos pela sua presença, mas obrigada especialmente por valorizarem e passarem a palavra da importância que é sermos livres, vivermos livres e vivermos em democracia. Muito obrigada. Agora vamos ver uma curta-metragem que amavelmente foi feita por uma associação cultural de Elvas chamada Arcos. Eu pedi e o meu pedido foi aceito, portanto, gratuitamente. Não me levaram nada pelo trabalho que fizeram, porque certamente foi um trabalho que lhes deu imenso prazer fazer. Vamos ver, portanto, é um resumo do livro, mas está muito bem contado.
cantar o que eles faziam os seus versos. Que giro, avó, eu não sabia. Percebeste, minha querida Alice? Sim, entendi. Vou experimentar escrever também assim e fazer com as minhas amigas. Fazes muito bem, netinha. Sabes, no meu tempo, poucas crianças aprendiam a ler e a escrever. Na altura, assim que tivessem a idade para trabalhar, muito pequenas, iam para os campos guardar o gado ou iam para empregadas das limpezas nas casas dos senhores ricos. Tinham criados para todos os serviços, mas eram muito mal pagos e sem horário de trabalho. Ao nascer do dia e só ao pôr do sol é que regressavam ao monte para comerem e dormirem deitados em esteiras de paia, no chão, sem condições nenhumas. Oh, avó, e onde é que se lavavam? Lavavam-se nos quartos, onde dormiam, em alguidades, netinha. É verdade, os trabalhadores não tinham quem defendesse os seus direitos. Recebiam a jorna, quer dizer, o salário diário que o patrão lhes quisesse pagar. Só algumas pessoas mais inteligentes é que começaram a perceber e percebiam que era uma injustiça o pouco que ganhavam. E não reclamavam? Quer dizer que não faziam greves como a minha professora, os polícias e os médicos fazem agora? Não podiam pensar numa coisa dessas, Alice. Se as pessoas faltassem ao trabalho para fazerem uma greve, reclamar os seus direitos, iam logo presas. A sério, avó? Sim, até a guarda fiscal tinha ordens para matar, como matou Catarina Eufémia, uma ceifeira alentejana de Balizão, que hoje é reconhecida como uma grande lutadora no tempo do fascismo. Avó, conta-me mais sobre essa senhora. Catarina Eufémia nasceu em Balizão, Beja, no dia 13 de fevereiro de 1928 e foi assassinada no Monte do Olival, Balizão, no dia 19 de maio de 1954. Foi uma trabalhadora do campo que fez greve e foi assassinada com 3 tiros pelas costas. Que horror, avó! Muitos poetas escreveram lindos e tristes poemas sobre ela. E quem a matou não foi preso? Não, minha querida. No fascismo, os direitos e os deveres não eram iguais para toda a gente, infelizmente. Oh, avó, e tu sabes algum poema que os poetas escreveram para ela? Sei sim, ouve com muita atenção. Acalma o furor campina, que o teu pranto não findou. Quem viu morrer Catarina, não perdoa a quem matou. Muito triste, avózinha. Netinha, já que estás tão interessada nas histórias da avó, vou contar-te uma grande história verdadeira e muito especial, que não posso guardar muito mais tempo na minha memória. Olha, nem à tua mãe contei o que te vou contar. Chegou o momento de seres a herdeira da minha vivência, a mais interessante, para que um dia a possas contar aos teus queridos filhos. Estou muito curiosa, avó. Que não tem essa grande história que me queres contar? Olha, nunca pensei em dar-lhe um título, mas já que me perguntas, ficas sabendo como poderá chamar-se. O pastor que não queria ser soldado. Porquê, avó? Porque não queria ser soldado? Tinha leites pingadas? Calma, netinha. O João foi criado numa malhada com os pais que trabalhavam no campo. Dormiam no chão, cozinhavam com o calor do lume feito com lenha cortada no montado. Apesar de todas essas más condições de vida, o João adorava viver no campo. O João era um menino muito feliz. Acordava com o cantar dos galos, adormecia com o som das cigarras e dos grilos. Ele adorava ver os pirilampos brilhando no escuro da noite e olhar o céu. O seu passatempo favorito era contar as estrelas. Tu gostas de contar as estrelas, netinha? Sim, avó. Quando completou os 7 anos, foi para a escola mais próxima para aprender a ler e a escrever. Até lá, o João nunca tinha calçado umas botas antes. Feito o exame da 4ª classe, como os pais do João não tinham dinheiro para ele continuar a estudar, voltou para o campo, já com outras responsabilidades para ajudar nas despesas da família. Entretanto, nasceu uma menina
E a mãe teve de cuidar da pequenina, ficando João com o trabalho de guardar todo o rebanho. Nos anos seguintes, nasceram mais 4 irmãos e a vida foi se tornando mais difícil para a família com tão baixos ordenados e com problemas de saúde com as crianças. Oh, vó, mas eu tenho um monte de família, eles não tinham? Não, meu amor, numa viagem das meninas do Estado, nem para as crianças, nem para os idosos, quando já não podiam trabalhar, não tinham sequer reformas. Olha, netinha, havia uma senhora rica na minha aldeia, muito bondosa, que ajudava os pobres. Os pobres viam uma pobreza tão grande que só com milagres resistiam às doenças. Era a Beata Maria Isabel de Santíssima Trindade que ajudava os pobres da minha aldeia. Olha, queres ir à visita da avó? Sim, avó. Queres ir conhecer Santa Eulália? Sim, então olha, vamos até lá para te contar uma história sobre o João, a fonte e este cântaro. Aliás, estou muito curiosa, vamos já. Vamos até à minha aldeia. Mas vamos voltar à história do João, netinho. Sabes, os anos foram passando e eu, numa festa da aldeia, pedi-me a namorar-me junto à fonte da aldeia, onde ela ia buscar água para o cântaro à cabeça. Desde esse dia, começaram a encontrar-se todas as semanas aos domingos. A rapariga esperava por ele em sua casa e namoravam à janela. Só mais tarde, o João entrou em casa da namorada. Ainda é assim agora, avó? Não, minha filha, agora há mais liberdade e os namorados podem conversar todos os dias. Aos 20 anos, foi chamado para ir tirar sortes. Não sei, avó, o que quer isso dizer? Aos 20 anos, todos os rapazes tinham de se apresentar no quartel do Exército, na cidade mais próxima, para irem em inspeção e saberem que se tinham condições físicas para serem soldados e cumprirem o serviço militar. A solução do governo do ditador Salazar foi começar a enviar grandes navios cheios de soldados para combater os revoltosos. Avó, por que chama de ditadura Salazar? Porque ele andava no país sem ouvir as reclamações do povo. Quem fosse contra Salazar imediatamente era metido na prisão e torturado de todas as formas possíveis. Ai, imaginárias. Muitas pessoas desapareceram, sem as famílias nunca mais saberem notícias dele. Outras tinham de fugir do país e não podiam voltar porque corriam perigo até de serem mortos a isso, como fizeram um general que podia ser Presidente da República, Humberto Delgado, que foi assassinado. Então e os criminosos não eram presos? Tinha um Estado fascista a proteger as suas maldades. Que triste vida, avó. O que é que aconteceu a João? A avó foi preso? Não, ele não foi preso porque se sujeitou às ordens superiores e obedeceu um receio para não ser assassinado. Os soldados não podiam dizer tudo que só obedeciam, e como já te contei, netinha, iam logo para as prisões. Olha, tu já foste estudar no Forte da Graça, em Elvas, não foste? Sim, agora é um monumento nacional. Antigamente, era um lugar onde os soldados que se revoltavam ficavam presos e eram duramente castigados. Coitados, avó. Ai, avó, imagina a tristeza deles. Olha, e as suas famílias tinham notícias, telefonavam para se verem ou falarem? Não, minha querida neta, nesse tempo não havia telemóveis. Os telefones eram muito poucos. Tínhamos notícias através de cartas que recebiam, às vezes passados muitos meses. As cartas, muitas vezes, eram abertas pelos superiores para lerem o que os soldados escreviam. Se fosse alguma coisa contra Salazar e contra a guerra, imediatamente eram castigados e iam para os lugares completamente mais perigosos, sujeitos a perderem a vida. Oh, vozinha, como é que tu sabes todas estas histórias? Sei todas estas histórias, minha netinha, porque foram todas elas contadas pelo João. Ah,
mais nada. Sabes, agora ainda fiquei com mais interesse em ouvir as tuas histórias. É que acabei de perceber que esse João é o meu querido avô. É verdade, Martinha. E eu sempre que conseguir, irei contar estas histórias para que tu partilhes com a tua família, com os teus futuros filhos, com os teus futuros netos, para que saibam a sorte que é viver numa sociedade democrática e em liberdade, onde todos têm os mesmos deveres, os mesmos direitos, as mesmas obrigações, e todos têm liberdade. E a guerra durou muitos anos, avó. Foram 15 longos anos. Vais perceber que nos ajudou a ter uma vida melhor. Quem foi, avó Maria? Já foram os capitães. Foram esses corajosos capitães que se reuniram e conseguiram derrubar o governo fascista numa madrugada de abril. Ai, eu tenho ouvido falar muitas vezes nessa Revolução de Abril. Muito temos a agradecer pela sua atitude firme, um dos mais corajosos capitães da vida. Ai, eu já ouvi falar nele, avó. Nós, alentejanos, sentimos por ele uma grande afeição, por ele ser um dos nossos, um capitão nascido no Alentejo, em Castelo de Vite, aqui, tão perto de nós. Ah, eu acho que já sei o nome dele. Deixa-me pensar. Salgueiro Maia. Muito bem, Alice. Salgueiro Maia mandou uma coluna de carros de guerra desde Santarém até o regresso do Paço de Lisboa, cercando os ministérios onde estavam os governantes fascistas. O seu nome ficará para sempre associado ao grande dia da Revolução da Liberdade, no dia 25 de abril de 1974. Os capitães eram-nos a liberdade e a vida do povo português mudou como borboleta pela dia. Ai, Alice, faz agora 50 anos que aconteceu o 25 de abril de 1974, a chamada Revolução dos Cravos. A primeira senhora a oferecer cravo um soldado em vez do cigarro que ele pediu foi Celeste Careiro, uma empregada de uma empresa de café que nesse dia ia comemorar o aniversário e tinha comprado cravos para oferecer às suas clientes. A partir desse momento, apareceram cravos vindos de todas as lojas de floristas e os cães das espingardas dos soldados ficaram enfeitados com eles. Sabes, Netinha, com flores ninguém se magoa. Tão interessante, avó. Uma senhora pobre ficou na história de Portugal. E os gestos dela podiam formar a Revolução dos Cravos, conhecida em todo o mundo. Na minha escola, a senhora professora tem-nos ensinado umas canções muito bonitas que falam da Revolução. Nas primeiras eleições, o teu avô, minha netinha, concorreu e foi eleito presidente da Junta de Freguesia da nossa aldeia. Oh, vó, tu dizes primeiras eleições. Mas porquê? Antes do 25 de Abril não havia eleições? Nem todos os portugueses tinham o direito de votar. As mulheres eram excluídas. Então, isso quer dizer que tu votaste depois do 25 de Abril de 1974? Sim. Os votos, antes do 25 de Abril, eram enviados a alguns homens pelo correio, mas já traziam a cruz em nome de quem queria que fosse eleito. O governo fascista tinha os seus polícias à paisana, espalhados por todas as terras. Avó, o que significa a paisana? Eram os informadores da PIDE, a polícia política do Estado. Incrível, avó. Ninguém podia dizer o que pensava. A PIDE, em Portugal, antes do 25 de abril de 1974, era logo avisada destas reuniões e não permitia que as pessoas se juntassem. É verdade, avó. Cada vez compreendo melhor as diferenças entre o meu tempo e o tempo em que tu viveste. Ai, netinha, não há comparações possíveis. É mesmo verdade, avó. Olha, houve estas poesias que eu tenho escrito sobre Portugal e a Revolução dos Cravos. Claro que sim, avózinha. Ouvirei com muita atenção. Tão longe de ti temos andado, por outros caminhos nos têm empurrado. Uma nova manhã de esperança despertou, que secou os cravos que abriu semeou. Os pobres já passaram as praças do Algarve, os jovens partiram daqui sem esperança de voltar. Quantos casais, sem trabalho, a sua casa, ao banco, tiveram de entregar. Nas escolas, crianças desmaiaram com fome, os mais velhos ficaram tão fragilizados.
muitos se sentiram mais sós e abandonados. Tantas lamentações foram ouvidas, tantas lágrimas sofridas. A tormenta será vencida, a esperança será renascida. Basta de austeridade, sonhamos com mais igualdade. Que abril se cumpra, que abril seja, passados estes 50 anos, uma feliz realidade. Nentinha, estou um pouco cansada. Por hoje ficamos por aqui. Em breve irás ouvir falar mais de abril. Obrigada, avó, por partilhar comigo todas estas histórias. Eu adorei. Quando chegar à escola, vou partilhar tudo com os meus amigos. Ai, eu fico tão feliz, Netinha. Vamos ajudar a tua avózinha. A avó estou ansiosa para voltar a contar uma história. o nosso capitão de Abril, o nosso coronel, o nosso... Boa tarde. Queria dizer uma saudação muito especial a Abril, às capitães do Norte, que se deslocam a Lisboa, a Espanha e ao Alentejo para darem testemunho destas histórias. E, portanto, o 25 de Abril, em que alguns de nós participamos, não foi só para acabar a guerra. Uns, em cujo grupo me incluo, pretendiam o fim da guerra, sonhavam o Quinto Império, os nossos políticos nunca leram esses livros, o Quinto Império do Padre António Vieira, mas também as mudanças sociais, políticas e económicas que nos aproximassem de outros países. Eu, como madeirense, em 1965, recebíamos lá as visitas, e continuamos a receber, dos suecos, das suecas, das meninas suecas, que já usavam biquíni em 1965. E os homens bebiam girafa, não era cá... Hã? Sim. Era girafa. Era sinal de que havia uma sociedade diferente. E quando me perguntaram o que é que eu queria para o 25 de Abril, disse uma sociedade tipo nórdica, vírgula, adaptada a Portugal, porque julgava que aquilo ia muito longe. Histórica, moral e politicamente, de um modo inqualificável, de uma forma quase tirana, tiram aos capitães de Abril o direito inquestionável que nós tínhamos de ter, de nos pronunciarmos sobre o que têm feito. Nós somos os coautores da Segunda República e tudo foi feito, e foi muito importante que foi feito antes, mas sem aqueles militares do PP, não existiria nenhum 25 de Abril em Portugal. E mais, e sem a continuação daqueles militares, o 25 de Abril não aconteceria, mas aquele 25 de Abril poderia ser, acabou a guerra e vamos para o quartéis. Se fôssemos todos para os quartéis, nem era preciso o Chega chegar, porque já estávamos lá. Portanto, foi exatamente o estarmos ao lado do povo ganhar direitos, e também é preciso dizer, nós os militares também queríamos corrigir algumas coisas. Portanto, a história está por contar, e muitas coisas que acontecem e que dizem, e que se diz, e que deram força a esses indivíduos do regime anterior, foi porque não nos ouviram. Nós defendemos que a imigração seja a que deve ser, defendemos que os que estão no governo devem ser honestos, defendemos que aqueles que passam a pensionistas e que as pensões não dão para ter uma casa, que alguém os ajude. A segurança social não ajuda a quem tiver mais de uma pensão de 700 euros, que se desenrasca. Nós aqui em Portugal, e ainda hoje disse numa Assembleia, temos de chamar os nossos políticos que se dizem da PS, PCP e provavelmente PSD, não podem esquecer de dizer, de falar, não podem esquecer a imigração. Têm de falar, têm de dizer o que é que se vai fazer com a imigração. Não é só estar ali como uns cartazes de habitação, salários, essa coisa, porque estão a fazer um jogo do adversário. As pessoas que votaram Chega, estudo científico, a maior parte das pessoas que votaram Chega foi por causa da imigração e por estarem cansados do regime e da corrupção. Portanto, quem quiser
tem de dizer o que é que vai fazer com a imigração, tem de ser o ministro. E já agora estamos a falar, também quero dizer que a sua mãe, hoje era o dia da sua mãe estar aqui presente, e queria estar aqui presente, a sua mãe está presente, e todos aqueles que queimam o 25 de Abril estão sempre presentes. E já agora, também sou alentejano, somos todos alentejanos, e porque somos alentejanos, vou acabar dizendo que estão presentes entre nós para todo o sempre, e só os cobardes e os traidores é que não estão estas pessoas presentes, a Catarina Eufémia, o Caravel e o Casquinha, morreram em 1909 pelas ordens fascistas do Sr. António da Lei Barreto, o Sr. António Barreto, o Joaquim Pedro, que foi um homem que viveu até aos 100 anos em Montemor, o Tim Jaime, um poeta popular, que vinha por aí abaixo, já com mal. Este homem, Tim Jaime, eles podem fazer o que quiserem. Nós já recebemos tudo o que queríamos. Este homem tinha 80 anos quando foi o 25 de Abril. Nós, quando íamos falar nas sessões de esclarecimento, tínhamos de meter o senhor, o Tim Jaime, pegar no Tim Jaime e meter no jipe, porque ele já não conseguia subir. Mas este homem disse uma coisa que é a grande vitória de ter feito o 25 de Abril. Ainda bem que vivi 80 anos para conhecer e viver este 25 de Abril. Tim Jaime presente. Depois o João do Grão, isto é povo. E todos os alentejanos presentes. Enquanto, e já agora, quero dizer que tive 4.000 horas no Alentejo, somos todos capitães, mas quem era mais valente naquelas lutas não eram os homens, eram as mulheres. Uma grande honra às mulheres, que aliás a própria Guarda Nacional Republicana, de acordo com a imagem que ali apareceu, daquelas greves do Barreiro, escreveu: quando elas aparecem, ai meu Deus, onde é que vamos parar? Vivam as mulheres, vivam os homens, mas, e outra coisa, a gratidão é mais feminina que a masculina. Sempre que fui ao Alentejo, os homens, nunca diziam, o Andrade da Silva esteve ali ao nosso lado. Nunca houve uma mulher que não dissesse o Andrade da Silva estava lá. O Andrade da Silva, o Vítor e outros, o MFA. Portanto, vivemos momentos difíceis, vai ser preciso mobilizar as pessoas, vai ser preciso nos mobilizar, vai ser preciso que os partidos abram o leque, o seu leque e vejam, e que as soluções têm de haver novas soluções. Mas a juventude, é muito importante que aqui esteja, temos ali uma capitã também jovem, desta juventude, ali, e isto é verdade, só os jovens, o futuro está sempre na mão dos jovens, nós podemos passar testemunho. E também digo aos jovens, e disse hoje lá no meio, quando vocês fizerem qualquer coisa, não entreguem o poder aos mais velhos, porque eles só fazem as neiras. Ouçam, foi o que nós fizemos. Olha, ainda hoje estive numa coisa de comemoração do aniversário do Tito Moraes, que em 1910 era segundo-tenente, assaltou o gabinete do navio, do comandante, mas ele passou a ser o comandante do navio. Eu, em 1964, também fiz o mesmo, mas não passei a ser o comandante, passei a ser o comandado e fui o erro. Pronto, muito obrigado, um grande abraço. E vamos terminar todos em pé, vamos cantar Grândola Vila Morena, porque isso vale por milhões de palavras. Vamos lá então. A mãozinha dada. Grândola Vila Morena, terra da fraternidade, o povo é quem mais ordena, dentro de ti, ó cidade, dentro de ti, ó cidade, o povo é quem mais ordena, dentro da fraternidade, Grândola Vila Morena, em cada esquina o amigo, em cada rosto igualdade, Grândola Vila
jurei ter por companheira, grande a tua vontade, grande a tua vontade, jurei ter por companheira, assombrando uma azinheira que já não sabia a idade.